Olá, essa semana nós tivemos a repercussão muito grande do caso do Lázaro Barbosa, que foi o bandido tão caçado que conseguiu aí ter o fim dessa jornada, que implantou terrores que estava assim ameaçando o Cerrado brasileiro. O fato é que esse caso Lázaro é muito mais complexo. Envolve história sim, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Então hoje eu vou comentar um pouquinho para a gente entender a complexidade do caso Lázaro. Vem comigo. Essa notícia aqui sobre o caso do Lázaro Barbosa, Força Tarefa investiga se Lázaro era jagunço ou segurança de fazendeiros. Jagunço e segurança de fazendeiros, para mim é a mesma coisa. Serve para a gente refletir o quão histórico é esse problema. A figura do jagunço ou do segurança do fazendeiro é emblemática e está presente no Brasil desde o Brasil colônia. A nossa história brasileira é marcada pela concentração de terra e poder nas mãos dos grandes proprietários rurais. Então, sempre esses grandes fazendeiros conquistaram o poder local e fazia com que os seus interesses muitas vezes fossem resolvidos na força ou até mandavam matar os seus desafetos. Essas disputas de terra não acabou. A gente sabe que elas continuam vivas aí no Brasil, infelizmente, ela é bem presente, né? A gente vê os indígenas insuflando sobre as questões de terra, a questão do garimpo, então é muito complexa. E a figura do jagunço é histórica. O maior capanga e jagunço que já existiu foi o Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, e ele é tido como herói nordestino, mas ele era um capanga que muitas vezes trabalhou em prol de algum coronel, de algum fazendeiro. A figura do coronel é muito histórica, do grande proprietário de terra, aquele que mandava em tudo e em todos, e até nas eleições, porque o voto era aberto até o ano de 1932 no Brasil. Então, a figura do jagunço nas eleições, forçando o eleitor a votar no candidato do coronel, era comum, né? O que nos leva à reflexão, e antes de tudo, só para dizer que eu não estou defendendo Lázaro, mas estou lançando a reflexão de quem contratava os seus serviços é tão bandido quanto a ele, a gente precisa refletir sobre esse Brasil aí do interior que continua à mercê das injustiças sociais e desses serviços prestados por paramilitares, pelos jagunços, pelos matadores de aluguel. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, essa realidade. Então, antes de comemorarmos essa façanha, a gente tem que pensar, e é isso que eu chamo a reflexão de vocês, é que esse problema não vai acabar, a gente tem muito mais Lázaros por aí, que o problema ele é muito mais complexo. Ele tem e abarca toda a questão de concentração de terra e poder nas mãos desses grandes proprietários que infelizmente aterroriza o pequeno produtor, aterroriza a população local, que ameaça a sua possibilidade de concentrar mais terra e mais poder em suas mãos. Vou fazer um próximo vídeo sobre a figura do Lampião, né? Que ele é um jagunço e um capanga aí conhecido na história, para vocês entenderem como em muitos momentos da história há pessoas que reverenciam ainda essas figuras, porque jagunços e capangas são pessoas pobres que vivem a miséria social, né? Vivem a pobreza, assim como a maioria da população brasileira, porque por isso muitos brasileiros se identificam com a figura deles, né? Muitos brasileiros acham que o Lampião foi um justiceiro, porque em alguns momentos, né, diante dos seus saques, ele repartia esse produto dos saques com a população pobre, mas infelizmente são pessoas que trabalham a serviço de coronéis e que também empregam terror e matam inocentes, e está longe de acabar esse problema. Então o caso do Lázaro Barbosa é um caso para a gente refletir que esses problemas no interior do Brasil, causado por disputas territoriais e por concentração de poder em mãos de pessoas aí que têm interesses em territórios, em terras, não está
acabado, não está cessado com a morte do Lázaro Barbosa. Espero vocês no próximo vídeo, espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse caso para vocês entenderem o quão mais complexo envolve um acontecimento, um fato histórico, e isso serve para a gente refletir. A história nos dá essa possibilidade de olhar as coisas com um olhar mais amplo. Espero vocês no próximo vídeo, deixem um like, compartilhe esse vídeo. Um beijão!